Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo para vocês neste canal sobre direito público ligado ao campo municipal. No último vídeo, eu falei para vocês sobre as infrações previstas na Lei de Licitações que podem ser cometidas por fornecedores, por licitantes, e quais são as sanções que se aplicam para os infratores que cometerem essas infrações. Nós falamos do artigo 155 e 156 da Lei 14.133 de 2021. 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações, que já está vigorando, não é isso? Nós vimos que nós temos 12 tipos de infrações que podem ser cometidas por licitantes ou por contratados pela administração pública, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. E dentre os 4 tipos de sanções que podem ser aplicadas aos infratores, nós temos a primeira, que é a que nós chamamos de advertência, que das 4 previstas na lei, é a sanção mais branda, mais leve, por um cometimento de infração não grave, não tão grave, tá certo? Então esta é a sanção de advertência e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Para cada vídeo nós vamos falar de uma sanção. Nós temos 4 sanções. Vamos falar da primeira, de advertência, e quando que ela é aplicada. Na chamada do vídeo de hoje, eu coloquei sanção de advertência na Lei de Licitações. Quando aplicá-la, tá certo? Muito bem. Nós vamos ver que esta sanção de advertência, ela está prevista no artigo 156, inciso 1, da Lei 14.133 de 2021. Diz o artigo 156 o seguinte: serão aplicadas, veja bem, serão aplicadas, é obrigatório, ao responsável pelas infrações administrativas prevista nesta lei as seguintes sanções. Inciso 1, advertência. É sobre esta que nós vamos falar hoje. E eu quero pedir a você que está chegando agora, que não assistiu o nosso vídeo anterior, que assista para que você possa ter uma sequência desse nosso trabalho, tá certo? Desse nosso assunto que estamos desenvolvendo nesses vídeos, sobre as infrações e as sanções que devem ser aplicadas aos infratores pela nova lei de licitação, tá certo? Muito bem, então nós temos que a primeira delas, a mais branda das sanções, a mais leve a ser aplicada, é a de advertência. E o que diz o parágrafo 2º do artigo 156 sobre esta sanção? Diz assim, olha: a sanção prevista no inciso 1, ou seja, a sanção de advertência, será aplicada, ou seja, é obrigatório, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1 do caput do artigo 155 desta lei. Então nós vimos que no artigo 155 nós temos um rol de infrações que podem ser cometidas pelos licitantes e pelos fornecedores, pelas empresas contratadas, seja ela pessoa jurídica ou pessoa física. E no artigo 155, nós temos, no artigo 156, nós temos as sanções. Então vamos repetir aqui o que diz esse parágrafo 2º do artigo 156. A sanção prevista no inciso 1 deste artigo 156, que é a de advertência, será aplicada, ou seja, tenho que aplicar exclusivamente pela infração prevista no inciso 1 do artigo 155 desta lei. Então, eu só vou aplicar a sanção de advertência quando eu estiver de frente, vamos dizer assim, para uma infração que está no inciso 1 do artigo 155. Qual é esta infração? Quando o fornecedor ou licitante, aqui no caso não é o licitante, quando o fornecedor, que já tem contrato, dar causa à inexecução parcial do contrato.
Então, se eu tenho um contrato afirmado, um contrato para ser executado, e o contratado, a empresa, dar causa à inexecução parcial deste contrato, eu vou aplicar a pena de advertência quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Então, veja o seguinte, dar causa à inexecução parcial do contrato sem que cause outros danos, outros prejuízos à administração pública. Aí é uma infração que nós consideramos leve e a sanção também será leve, será de advertência, tá certo? Aí vem o artigo 155 prevendo isso, ó, diz assim, ó, o licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. Inciso 1, dar causa à inexecução parcial do contrato. O que seria essa inexecução parcial do contrato? Vamos ver aqui um exemplo. Suponhamos que um fiscal de contrato do seu município, ao fazer uma fiscalização, verificou que os empregados de uma determinada empresa contratada estavam trabalhando sem a utilização dos uniformes exigidos e usando, por exemplo, tênis ao invés de botas, que é a exigência prevista no contrato. Tá certo? Estava sem uniforme, estava com uma camisa comum, uma camiseta comum, ao invés de estar com as botas, que é a exigência do contrato para trabalhar naquele local, estava de tênis. Então, isso aí é uma infração leve, que pode ser aplicada uma pena de advertência, tá certo? Então, o que se faz? Se aplica essa advertência para que esta situação seja corrigida. A intenção aqui do legislador não é rescindir o contrato vai continuar sendo executado, mas precisa corrigir esta falha administrativa, essa irregularidade praticada pelos empregados da empresa contratada, que estão contrariando as exigências do contrato, tá certo? Então, pede-se que isso seja corrigido à empresa, notifica-se à empresa, tá certo? Então, é esta pena de advertência que é aplicada numa situação dessa. É uma pena bem mais leve do que as outras 3 que nós vamos estudar também. A pergunta que se faz agora é a seguinte: a pena de advertência é uma pena branda, é uma pena leve. Nesse caso, é necessária a instauração de procedimento administrativo, de processo administrativo contra a empresa? O que vocês acham? Nós temos que a Constituição prevê no seu inciso 55 do artigo 5º que todo acusado tem direito à defesa, tem direito à ampla defesa e o contraditório. E nesse caso, eu já aplico a advertência direto, não preciso de procedimento administrativo? Aqui existem entendimentos divergentes, vamos dizer assim. Se nós pegarmos pela Lei 14.133, pelos seus artigos 158 e 159, nós vamos perceber que, para esse tipo de sanção, o legislador, na lei de licitação, dispensa o processo administrativo a ser instaurado. Aí surgem as divergências doutrinárias a respeito deste assunto, até baseado no comando constitucional da ampla defesa e do contraditório previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Uns entendem que tem que haver o processo administrativo em respeito ao comando constitucional. Outros entendem que não precisa, que é uma pena branda, que basta notificar a empresa, até porque a lei de licitação dispensa. Qual é o meu entendimento a respeito deste assunto? Eu sou defensor, e não poderia ser diferente, de que todo acusado tem direito à defesa, tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Por quê? Porque está na Constituição
E é um direito daquela pessoa que está sendo acusada de se defender. Ah, mas é uma simples advertência. Bom, então o que eu acho? Não vamos montar um procedimento formal, administrativo, né, com todas as seus requisitos exigidos para um caso deste. Não precisa. Mas eu acho, ou eu entendo, que há necessidade de se ouvir a empresa, talvez num prazo muito curto, mais rápido, 24 horas, 48 horas, para que ela se manifeste a respeito dessa irregularidade apurada pelo fiscal de contrato. Pode ser feito, por exemplo, uma notificação à empresa, expondo essa situação e pedindo para ela responder sobre isso num prazo de 48 horas. E isso pode ser feito para se evitar a instauração de procedimento administrativo dentro do próprio processo de licitação em que essa empresa foi contratada. Por que não? Dentro do próprio contrato, faz-se a notificação, ouve-se a empresa, aguarda-se a sua resposta, e aí sim, vamos analisar. Eu estava certo em relação ao que eu estou acusando a empresa, ela respondeu, justificou, eu estou satisfeito com a resposta, ou eu acho que realmente continua a infração praticada e eu tenho que aplicar a sanção de advertência. Então é nesse momento que eu vou analisar, porque às vezes com a resposta da empresa já sanou o meu problema. Mas é uma questão que precisa ser sanada rápida, por isso que o legislador dispensou o processo legislativo na lei de licitação. Mas eu acho que não custa nada você notificar a empresa num prazo curto, dando a ela a oportunidade de resposta para depois sim aplicar, se for o caso, a sanção de advertência. E esta sanção de advertência, ela precisa ser formalizada, por escrito para a empresa. E por que eu acho que tem que ouvir a empresa? Porque apesar de ser uma pena branda, nós temos que observar o seguinte, que na reincidência desta mesma infração, ou de uma outra infração, a advertência não pode ser aplicada mais, eu tenho que mudar para uma sanção mais grave. Então, no primeiro momento, parece que é muito simples, mas tem as consequências posteriores que podem, às vezes, prejudicar a empresa. E não custa nada fazer a notificação num curto prazo de tempo para que essa empresa responda. Com isso, você vai evitar que esta empresa impetre o mandato de segurança junto à Justiça Estadual, pedindo que se suspenda a advertência aplicada porque ela não foi precedida do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Então, para se evitar isso aí, para fins até de economia processual, vamos dizer assim, notifique. Num prazo curto, espere a resposta, analise a questão e aplique ou não a pena de advertência. Então, é esta a sanção que eu deixo para vocês hoje neste vídeo, deixando claro que a aplicação dessa pena não acarreta a extinção ou a rescisão do contrato. O contrato continua. Porque quando eu vou rescindir, é porque é uma sanção mais grave, como nós vamos ver nos vídeos posteriores. Então esse é o tema de hoje que eu deixo para vocês. Quero agradecer mais uma vez você que está nos assistindo, você que acompanha os nossos vídeos, pedir a você que está chegando agora, que se inscreva no canal, venha conosco, venha aumentar o nosso grupo de inscritos, fortalecer o nosso canal para que ele cresça a cada dia mais e possa chegar a cada um de vocês por este mundo afora, tá certo? Quero agradecer a todos vocês por isso. Vai aí, deixa o seu joinha, vai aí no sininho, aperte aí, para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, tá certo? Com isso você está ajudando o canal, não te custa nada, para um minutinho aí, vai na telinha, deixa o seu joinha, aperte o sininho e participe conosco. Espero vocês no meu próximo vídeo, onde eu continuarei falando sobre as outras sanções previstas na Lei 14.133 de 2021. Até lá, se Deus quiser.